Reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, com teu amor. Reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, com teu amor. Reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, com teu amor. Espírito Santo, luz divina, iluminai-nos. Espírito Santo, luz divina, iluminai-nos. Espírito Santo, luz divina, iluminai-nos. Peçamos ao Senhor nesse dia de hoje que Ele envie a sua luz, que Ele seja o nosso guia, que Ele nos leve até o Monte Santo, até a sua presença, como diz o Salmo da liturgia de hoje, que Ele nos leve até a vossa morada. Então nós iremos aos altares do Senhor, o Deus da nossa alegria, que o nosso louvor chegue até Deus, que a gente possa dizer neste momento, como disse o salmista, meu Senhor e meu Deus. E cada um de nós, que a gente reconheça essa presença de Deus na nossa vida, meu Senhor e meu Deus. Que esse dia de hoje seja um dia para a gente repetir durante todo o dia. Meu Senhor e meu Deus. Ajude-me, meu Senhor, ajude-me a ser luz na vida das pessoas. Mais uma vez, vamos apresentar a Deus as nossas necessidades, as nossas preces, por quem nós gostaríamos de rezar neste momento, nesse dia de hoje. Queremos trazer presente mais uma vez a Josefa, a dona Josefa Lourença Dantas Melo, a Chayene de Souza, também o Cauã Santana. Queremos também rezar pela dona Josefa Vieira da Silva e a Laura Almeida de Miranda Brandão. Também rezar pela Edna Araújo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar de novo, pegar a Bíblia. Nós já estamos ainda no mês de setembro, mês de maior conhecimento, da palavra, Então vamos pegar a Bíblia, Lucas 9, do versículo 18 ao 22. Lucas 9, do versículo 18 ao 22. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que tu és Elias, mas outros acham que tu és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Messias de Deus. Então Jesus proibiu severamente que eles contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, deve ser rejeitado pelos anciãos, pelo chefe dos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No evangelho de ontem, a gente viu que Herodes queria conhecer Jesus porque ouvia falar,
sabia da sua fama pela cidade, né? E aí ele queria conhecer Jesus. Só que ele pensava que Jesus era João Batista que tinha ressuscitado dos mortos. Ele pensava que era Elias, que é assim dos profetas. É interessante que o evangelho de hoje, Jesus vai se retirar, vai para um lugar à parte, portanto ele foi certamente para a montanha para conversar com o Pai. Então ele vai para um lugar rezar no lugar retirado. Por isso, assim, que eu insisto muito, né? Que é quando a gente tira esse momento para oração, a gente deve também se retirar. Se retirar dos afazeres, né? Assim como fazia o nosso mestre. Afinal de contas, nós somos seguidoras e seguidores de Jesus. Então, a gente precisa se retirar para rezar. E é interessante que aqui diz que os discípulos também foram né? Estavam com ele. E aí Jesus vai perguntar, né? Olha, a pergunta de Jesus é uma pergunta bem interessante, né? Quem diz? Primeiro Jesus quer saber o que diz aí o povo sobre mim. E aí os discípulos, né? Aí no plural, né? Eles responderam, né? Quase que como um coral, né? Alguns dizem que tu és João Batista, outro que tu és Elias, ou um dos antigos dos profetas, né? Que ressuscitou. Só que aí Jesus agora vai fazer a pergunta diretamente para os discípulos, e certamente eu acredito que Jesus também está nos perguntando, né? E vocês, quem dizem que eu sou? E vocês, quem dizem que eu sou? E aí nem todo mundo, eu fico imaginando um certo silêncio. É claro que não é uma pergunta tão fácil de responder, né? Por isso, só Pedro vai falar em nome do grupo, né? O Messias, ele vai dizer o Messias de Deus, né? Então, diz o texto que Jesus vai proibir severamente que eles contem, né, isso para alguém, né? E aí depois que Pedro responde, aí Jesus vai falar um pouquinho do futuro, né? Ou seja, do seu futuro. O filho do homem deve sofrer muito. Agora que vocês sabem quem sou eu, agora vocês podem escutar, né? O filho do homem deve sofrer muito, deve ser rejeitado pelas autoridades, né, religiosas da época, pelos anciãos, né, pelos doutores da lei e assim por diante, né? Deve ser morto, mas ele vai ressuscitar no terceiro dia. Porque assim, ó, na cabeça dos discípulos e do povo da época, o Messias deveria ser um Messias glorioso, né? Alguém que vinha para salvar Israel, que alguém que ia ficar no trono, ia tomar o trono, né? Ia ficar no templo e assim por diante, né? Isso na cabeça do povo da época, mas também na cabeça dos discípulos. E aí por isso Jesus é bem claro. Sim, eu sou realmente o Messias, porém, mas o meu destino vai ser esse. E como é que Jesus sabe que ele vai ser morto, que ele vai sofrer? Porque isso já estava escrito já estava escrito no Antigo Testamento, né? Nas Escrituras. E Jesus também sabe que isso vai acontecer com ele porque ele mexia mesmo com as autoridades, porque ele defendeu, né, os pobres, defendeu a justiça, né? Ele era contra as injustiças. Se ele tivesse ficado do lado do poder, não teria acontecido nada com Jesus. Mas ele foi fiel à missão dele até o fim. Ele ficou do lado dos mais pobres, dos sofredores da época. E o convite que Jesus nos faz nesse dia de hoje é também, né? É também ficar do lado das pessoas mais pobres, lutar por justiça. Se a gente ver alguém injustiçado, né, tomar posição, não ficar do lado dos opressores, mas do lado das pessoas que sofrem. E às vezes o sofredor está dentro da nossa própria casa, está muito próximo de nós. Às vezes é alguém da nossa família, é alguém da nossa comunidade que está precisando aí de ajuda, né? E, no entanto, às vezes a gente silencia, né? Silencia porque por medo, né? Por medo de manchar a nossa autoimagem e assim por diante, né?
Então Jesus nos convida nesse dia de hoje a seguir, né? A segui-lo, mas de uma maneira coerente com a sua palavra, com o seu projeto. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.